Olá, tudo bem com vocês? Esse é meu primeiro olá oficialmente aqui nessa rede. Eu espero que seja o primeiro de muitos. Bom, se você está chegando por aqui, deixa eu me apresentar. Seja bem-vindo a esse espaço. Esse é o Teologia no Lar. Meu nome é Prisca Maungo de Mendonça. Sou casada com o Luiz e nós temos um filho de 3 anos. Sou formada em teologia, me formei em 2016. Sou cristã desde os meus 15 anos. Eu nasci num lar cristão, meu pai é pastor, mas foi aos 15 anos que de fato eu tive um encontro real com o Senhor, né? Antes disso, eu ia pra igreja, eu servia, né, de várias formas ali na igreja. Eu lembro que aos 12 anos eu fui batizada, inclusive meu pai que me batizou a mim e ao meu irmão, tenho um irmão mais velho. E eu lembro que na ocasião eu não tinha convicção de salvação, sabe? Eu tinha medo de ir pro inferno e... Só que como meu pai ia discipular o meu irmão para o batismo, eu fiquei meio sem jeito de dizer que eu não queria ser batizada. Então eu acabei me batizando e me batizei, mas eu vivi aquela vida, né, agente secreto. Eu não me assumia como cristã na escola, mas perto dos meus pais e na igreja eu era uma boa moça. E assim foi minha jornada, até que num acampamento de carnaval, eu nunca me esqueço desse dia. Foi a primeira vez que eu tive convicção de pecado e eu confessei os meus pecados a Cristo e eu fui realmente ali lavada. Eu senti como se o Senhor viesse, tirasse um peso de pecado dos meus ombros e ali foi um marco na minha vida. E ao longo da jornada eu fui crescendo, fui pro seminário estudar teologia, não porque eu queria ser teóloga ou pastora, alguma coisa desse tipo, missionária, mas porque eu tive uma crise espiritual, né, aos meus 22 anos. Eu tive crise de fé, eu não sabia muito bem porque eu cria no que eu cria. Então, na época, meu irmão, né, eu morava com meu irmão, ele disse: Pri, por que você não estuda, né, vai estudar teologia, vai aprender mais a palavra, para que você entenda, né, para que você entenda o que você crê e por que você crê nisso. E lá fui eu. Então, e desde então eu tenho servido ao Senhor, sabe? E domingo eu tava aconselhando uma moça e depois eu fiquei pensando no que eu mesma disse pra ela. Eu disse assim pra ela que desde que eu vim pra Cristo, eu nunca tive desejo de olhar pra trás e de mudar de caminho. E acho que essa é a maior convicção que a gente pode ter em relação à nossa salvação. Esse desejo de só segui-lo e não olhar para trás, e não amar mais aquilo que a gente amava, e não desejar mais aquilo que a gente desejava. E eu me emociono, né? Porque como isso é bom, como é bom seguir a Cristo e não desejar olhar para trás. Bem, e por que eu tô aqui, né? O que é isso aqui? Eu já tô imaginando que daqui a alguns anos eu vou olhar pra esse vídeo e falar assim: meu Deus, esse vídeo tava todo errado, todo torto, o som tava horrível. Então, assim, gente, eu não sou blogueira, youtuber, né? Eu não sou youtuber. Eu não tenho microfone, mas vou providenciar, prometo, e vou tentar, na medida do possível, tornar esse ambiente de gravação cada vez melhor, uma qualidade melhor, uma iluminação melhor. Mas tudo que eu tinha era um celular nas mãos e um sonho, gravar vídeos mais longos aqui pra essa rede. Então eu falei, eu não vou esperar ter tudo pra fazer, pra começar. Decidi começar com o que eu tinha, então desculpem os ruídos, a gente mora bem assim no meio da natureza, depois eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui. Então vocês vão ver pássaros, vão ver um monte de bicho aí em volta, mas eu espero que vocês gostem de estar aqui comigo. E por que eu decidi criar esse canal, né, Teologia no Lar? Se você não me conhece, eu já tenho um perfil no Instagram, você pode me procurar, Prisca Mendonça, tá bom? Eu vou deixar aqui depois na descrição do vídeo. Eu já tenho um perfil, né? Eu já crio conteúdo pro Instagram há muito tempo. Antes disso, eu já tinha um blog. Eu tenho um blog há 10 anos. Um blog chamado Teologia para Mulheres. O Teologia para Mulheres também, eu vou deixar o arroba dele se você não conhece. É um ministério que eu fundei, um ministério de ensino bíblico e teológico para mulheres. E aí, por que eu decidi vir pro YouTube? Porque já tem um tempo que eu tenho sentido a necessidade de falar um pouco mais. Eu gosto de falar. Eu falo que sou uma pessoa introvertida, mas... talvez eu seja uma introvertida diferente, porque eu gosto bastante de falar, eu gosto de comunicar, eu acho que sou uma boa comunicadora. E eu queria compartilhar muitas coisas.
E eu falei, poxa, não dá pra deixar nos stories, né? Não dá pra fazer live no Instagram, são coisas que eu quero que fiquem para as pessoas assistirem, sabe? O Instagram, ele tem isso, né? O conteúdo, ele vai se perdendo ali no feed. Já o YouTube, não. Tem conteúdos aqui que vão ficar aqui pro resto da vida, né? Então, eu achei que o YouTube seria uma boa plataforma para fazer o que eu quero fazer, que é conversar com vocês, que é trazer vocês pra minha vida, que é compartilhar conteúdos de vida comum, da vida ordinária, do lar, né? Eu chamei de teologia no lar porque tem tudo a ver comigo. Tô aqui com a minha camiseta Teologia para Mulheres. Eu amo teologia, eu ensino teologia há muitos anos, mas de um tempo pra cá eu também tenho sentido a necessidade de me conectar mais com o meu lar. E por isso esse canal nasceu. Já tem uns anos, acho que é cerca de 2 anos, eu passei por uma crise. Sou a menina das crises, né? Mas eu passei por uma crise de maturidade, de identidade, né? Eu, com meus 30 e tantos anos, inclusive eu acho que aos 30 anos todo mundo acaba passando por alguma crise. Se você ainda não passou, ela vai chegar. Mas com os meus 30 e poucos anos eu comecei a me perguntar sobre a minha identidade. Quem eu era, sabe? Será que eu sou desse jeito porque realmente é assim que Deus me fez? Quem eu sou? Ou será que eu, de repente, só sou essa mulher pra agradar as pessoas, pra agradar os meus pais, pra agradar quem me conhece, meus amigos, meu marido? E eu me sentia meio vazia, meio perdida em meio a tudo isso. E eu comecei a estudar, a refletir, a pensar. E Deus fez, assim, foi um processo de restauração interior, de cura da alma. Trouxe à tona muitas coisas, né? Muitos complexos, muitos medos, muitas crises de identidade, coisas do meu passado, da minha história, né? Da minha infância, de relacionamento com os meus pais, né? De inseguranças que eu nutri ao longo de toda a vida. E tudo isso foi um processo difícil, né? Mas que foi necessário para eu me encontrar. Eu não me sentia amada por Deus, eu era muito extremamente insegura, muita autocomiseração, me sentia muito incapaz, eu não via quem eu era, mesmo sendo inteligente, mesmo sendo muito capaz, tendo feito muitas coisas ao longo da minha vida, eu não reconhecia isso, eu sempre me sabotava de muitas formas, mas Deus foi me restaurando a minha identidade, me mostrando quem eu sou, o quão amada eu sou, e entender o quão amado eu sou por Deus, acho que fez toda a diferença. E a partir disso, Deus começou a fazer outras coisas. Eu queria muito poder falar sobre isso, mas falar sobre isso ao longo da vida, e meio a vida acontecendo, porque eu sei que muitas mulheres, talvez você esteja passando por isso, talvez você já tenha passado por isso. E eu quero que aqui seja um espaço de compartilhamento. Além disso, nesse processo, né, Deus também começou a tratar minha própria presença no meu lar, né? Eu trabalho de casa, meu filho nasceu em 2021. E em 2022, quando eu estava prestes a voltar para o meu trabalho, qualquer hora eu conto essa história melhor, eu decidi que eu não queria voltar, eu queria ficar em casa. E decidi ficar em casa, trabalhando de casa. Então hoje eu trabalho exclusivamente em casa, né, com trabalho de casa, né, porque eu tenho teologia para mulheres. Hoje teologia para mulheres é uma escola de teologia, é um ministério, eu faço palestras, eu escrevo livros, eu gravo aulas, né, tenho cursos. Então assim, a minha vida profissional, né, e ministerial estão muito ligadas, né, e elas acontecem a partir de casa. Graças a Deus eu tenho esse privilégio de estar em casa. Mas eu sempre fui alguém, né, muito da mente, sempre gostei muito de estudar, sempre gostei muito de ler, mas eu nunca tive muito essa conexão com o lar. E estudando teologia, queira quer não, inevitavelmente eu tinha um pouco de, não, estudar é mais importante do que lavar louça, lavar roupa, cuidar de casa. Eu sempre fiz, sempre gostei de cozinhar, mas não havia um amor, um apreço por aquilo, um afeto naquilo. Eu fazia porque eu sabia que isso eram meus deveres, né? Como mulher, como dona de casa, eu tinha que fazer aquilo, mas não existia uma conexão, um prazer, um deleite naquilo que eu fazia. O Senhor começou a restaurar isso no meu coração. Esse prazer em estar em casa, em cuidar do meu lar. A gente morava numa outra casa e ao longo de todas as casas que eu morei, eu sempre tive dificuldade de lidar com aquelas casas, e porque eu falava assim, na casa do jeito que eu quero, então eu não vou cuidar, e eu acabei negligenciando muitas vezes o meu lar. E na última casa que nós moramos, Deus realmente tratou muito do meu coração, me ensinando a amar. Eu digo que eu fiz as pazes com Provérbios 31, porque eu tinha uma certa, né, com esse texto, de tanto que ele é batido, que ele é usado para as mulheres. Eu falava assim, meu Deus, será que é só isso, né? Mas o Senhor me mostrou quão belo
Provérbios 31, o quão belo é nós sermos mulheres virtuosas, mulheres da palavra, mulheres inteligentes, mulheres que amam a palavra, mas mulheres que amam também cuidar do seu lar, da sua família, mulheres diligentes. E tudo isso tem a ver com quem eu sou e eu quero compartilhar um pouco disso, essa teologia na vida, essa teologia no lar. Então, nesse processo, o Senhor me tratou muito. Eu lembro que a gente estava com bastante problema naquela casa, infiltração, mofo. E em algum momento o Senhor falou assim, cuide daquilo que você tem hoje. Porque eu pedi a Deus, eu não quero mais ficar nessa casa, eu quero sair dessa casa, eu não gosto dessa casa. Mas o Senhor me falava assim, cuide daquilo que você recebeu hoje. Sabe, cultive aquilo que você recebeu, ame aquilo que você tem hoje. Não apenas ore para que Deus te dê coisas maiores e melhores, mas cuide daquilo que você recebeu hoje. E eu entendi que eu precisava realmente zelar para aquela casa, e eu passei a amar aquela casa, cuidar daquela casa com o melhor que eu podia, né? Eu limpava banheiro com gosto, deixava a casa bonita com gosto, e o Senhor foi tão gracioso, né? Mas meio essa jornada, no final do ano passado, esse ano, no início desse ano, nós recebemos uma notificação, né, da dona da casa, pedindo a casa. Ela nos deu, assim, 17 dias pra gente se mudar. Foi um tropé na nossa vida, assim, foi uma loucura. Mas em todo o tempo o Senhor nos deu paz, o Senhor nos disse que Ele nos levaria para um outro lugar, um lugar melhor. E que o Senhor atenderia os desejos do meu coração como dona de casa. E o Senhor respondeu a nossa oração. Hoje nós moramos num lugar que eu diria que esse é um lugar dos sonhos mesmo, sabe? Uma casa dos sonhos. E é tão engraçado que antes de nós virmos pra cá, eu tinha visto esse lugar. Assim, gente, eu sou reformada, sou uma cristã reformada, mas eu creio que o Senhor fala, o Espírito Santo fala conosco de diversas formas e que Ele pode falar. Então, não se escandalize se você, talvez aqui nesse canal você vê um lado da Prisca que talvez você não conheça, mas eu quero ser bem transparente, bem sincera, bem aberta com vocês. Então, eu já tinha visto, o Senhor já tinha me mostrado esse lugar, não a casa precisamente, mas o lugar, o condomínio onde a gente mora. E aí depois eu falei pro meu esposo sobre isso, a gente nem sabia que existia esse condomínio aqui. A gente pegou a estrada, porque eu tinha visto o nome da estrada. Pegamos a estrada, viemos andando, encontramos o condomínio. Mas até então tava tudo bem, a gente tava na outra casa. A gente falou, bom, a gente não tem recursos, né, pra se mudar, ainda mais pra esse lugar, que era um lugar muito bom, assim, um lugar dos sonhos mesmo. Mas aí a gente recebeu essa notificação, eu falei, poxa, o único lugar que eu consigo me imaginar morando agora é lá. Mas a gente não tem dinheiro, como é que vai ser, né, e tudo mais. E oramos porque eu acredito 100% que Deus se move por meio das orações do seu povo. E nós oramos, clamamos, e o Senhor nos ouviu. Ele abriu uma porta, assim, extraordinária para nós, uma casa extraordinária. Somos só 3, a nossa família é tão pequenininha, mas o Senhor nos deu uma casa enorme para que nós pudéssemos receber pessoas, para que nós possamos aumentar a nossa família, receber a nossa igreja, a nossa família, nossos pais, irmãos e tudo mais. E nós decidimos, desde que nós entramos nessa casa, que a nossa casa seria um labri, um lugar de conversas, um lugar de comunhão, de hospitalidade, de estarmos à mesa. Labri e significa abrigo em francês, né? O nome de um ministério, de um teólogo que eu gosto muito, Francis Schaeffer, Edith Schaeffer, sua esposa. E eu sempre sonhei em ter um labri, uma casa onde eu pudesse receber as pessoas, onde as pessoas pudessem vir, ser alimentadas no espírito e no corpo. E o Senhor nos deu esse lugar que tem servido a nossa igreja, servido a nossa família, e nós somos muito felizes por estarmos aqui. E quando eu vim pra cá, eu também soube que o Senhor queria que eu começasse algo através desse lugar, servindo outras mulheres, encorajando outras mulheres, ensinando outras mulheres, através da minha própria experiência de não gostar de casa, de cuidar de casa, de ser negligente com as coisas da casa e de repente viver essa restauração. Não que eu esteja perfeita, não estou, eu ainda falho muito, eu ainda luto com a negligência, luto com o pecado da preguiça. Eu vou falar um pouquinho sobre isso já já. Mas eu tô lutando. Em outras épocas eu não lutava, né? Hoje eu luto contra, eu tenho consciência, eu me esforço, eu me empenho, eu trabalho a diligência e há tantas falhas, mas o Senhor tem me ajudado e talvez você desse lado também lute com essas questões. Eu quero estar aqui como um canal de Deus para te ajudar, para te encorajar a ser uma mulher melhor, ser uma mulher madura, uma mulher sábia, uma mulher que serve o seu lar e a sua família com alegria, com zelo, com excelência, sabe? Com contentamento.
independentemente do tamanho da sua casa, dos recursos que você tenha. Não é sobre isso, não é sobre recursos, é sobre um Deus que nos chama para sermos maiores e mais excelentes do que nós somos, apesar das nossas limitações. E, bom, se você me acompanha no Instagram, tenho falado também sobre preguiça, né? E depois desse todo esse processo que Deus tratou no meu coração, ele me levou a identificar um pecado que eu nutri por muitos anos, que é o pecado da preguiça. Mas eu nunca imaginei que eu era preguiçosa, eu não sabia que eu era preguiçosa, porque aquele jeito preguiçoso de ser, pra mim, era a minha personalidade, era quem eu era. Mas não, o Senhor me mostrou que por trás de tudo isso, né, havia um pecado oculto, que não era o meu jeito, era só o meu pecado me governando e me dominando e me desfigurando. Então, eu tenho lutado contra a preguiça. Preguiça de cuidar daquilo que Deus me deu, preguiça de cuidar das finanças, preguiça de cuidar da casa, preguiça de cuidar do meu corpo, preguiça de cuidar da minha saúde, de estar com pessoas, né? Então a preguiça, ela se manifesta de diversas formas, em diversas áreas. Eu quero muito falar sobre isso aqui também com vocês, mas eu posso dizer que eu sou uma preguiçosa em recuperação, sou uma preguiçosa redimida e sendo alcançada pela graça todos os dias. E o Senhor tem me ajudado, né? E pequenas práticas, pequenas atitudes tem me ajudado, né? Atitudes práticas de fazer o que precisa ser feito, de não deixar algumas coisas para depois, de resolver, de assumir a minha responsabilidade diante da vida. Eu sou uma mulher de 33 anos, eu sou dona do meu lar, eu que tenho que conduzir, eu que tenho que administrar. Essa ficha demorou muito para cair. Eu sou casada há quase 5 anos, mas eu demorei para entender que eu era dona da minha casa, que eu era responsável pela manutenção, no sentido pela administração do meu lar, que se tá faltando alguma comida, que se chega a hora do almoço e não tem mistura na geladeira, é porque eu falhei, né? Eu não vi, eu não soube administrar, né? Então, assim, se chega, sei lá, a gente vai sair, não tem uma roupa lavada, é porque eu falhei em um momento, né? Então, assim, foi um longo processo, né, que Deus tratou. Eu compartilhei certa vez em um post no Instagram que eu não comprava roupa branca, eu detestava roupa branca, porque todas as roupas brancas, desde que eu me casei com meu esposo, né, coitadinho, no primeiro ano, principalmente, ele perdeu muita roupa branca, né, porque eu deixava mofar, eu estragava, não sabia lavar, detestava lavar roupa na mão, e o Senhor tem me tratado como mulher. E aqui eu quero ser vulnerável com vocês, porque primeiro porque o Senhor já tem me restaurado, eu sou muito grata. Mas porque eu quero que você saiba que se você tá nessa jornada também de maturidade, de sentir assim tão fraca, ou uma mulher negligente, existe esperança porque existe um Deus que cuida de nós e Ele cuida de você, Ele olha pra você. E se você se dispor a mudar, Ele vai operar uma grande mudança na sua vida. Deus pode transformar você do pó, né, e te transformar em algo belo, em algo honroso para a glória dele. Deus te criou para ser uma boa mulher, uma mulher que o glorifica, uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa dona de casa, uma boa profissional também, uma boa estudante. Então, esteja aqui comigo, me acompanha. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva nesse canal. Vai ser um prazer estar com você, compartilhar com as amigas. Já manda esse vídeo para pelo menos 5 amigas, falar para elas, olha, agora a Prisca tem um canal no YouTube chamado Teologia no Lar, vai ser muito legal, vai ter ótimas conversas e vale muito a pena você acompanhar. Então eu quero ter você aqui comigo nesse tempo, nessa jornada, e é isso. Quero que você possa deixar aqui nos comentários sugestões de temas, de assuntos que vocês querem ver por aqui. Quero trazer vlogs. Para quem não sabe, eu amo fazer pão e eu faço pão de fermentação natural. Uma das minhas metas para esse ano era aprender coisas novas. E então eu decidi aprender a fazer pão. Eu já fazia pão, né? Pão com fermento biológico seco, né? Ou aquele fermento fresco. Mas eu nunca tinha testado a fermentação natural. E eu comecei a fazer e me apaixonei, se tornou um hobby. Então, eu sempre posto os meus pãezinhos ali no Instagram, mas eu não consigo postar receita, né? Ou preparando, porque demora, né? É um processo mais longo. Mas aqui no YouTube eu quero poder trazer um pouco também dos meus pães, algumas receitas. Eu adoro cozinhar, então, alguns preparos. Quero fazer vlog, eu quero fazer uns bate-papos assim, eu e vocês, diante da câmera. E quero ouvir vocês também, né? O que vocês fizerem de sugestão. Eu vou estar aqui, tá bom?
E espero que esse canal cresça, né? E quero ter o apoio de vocês, que vocês possam apoiar o canal, né? Para que ele possa se sustentar, se manter. E é isso, gente. Eu tô aqui pra servir vocês. Espero que a gente possa ter uma longa e boa caminhada. Por favor, curtam, comentem, porque isso é importante pro crescimento aqui, né, no YouTube, porque isso mostra pro YouTube que os vídeos são relevantes. Isso também me encoraja, porque, gente, é muito ruim, produtor de conteúdo, quando você prepara com tanto carinho o conteúdo e as pessoas não interagem com você, elas não curtem, elas não comentam, então parece que a gente tá falando com ninguém, né? Falando com além. Mas então, os comentários de vocês são importantes pra mim, tá bom? Então, por favor, incentivem essa nova youtuber aqui. E eu tenho certeza que vai ter muita coisa boa por aí, tá bom? Vamos juntas. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.